Aleluia. Glória a Deus, vocês estão bem? Todos aqui? Quem veio nas outras quartas? Mas assistiram. Alguém veio, alguma, pronto. Então, como foi dito, pessoal, pode sentar? Obrigado. Como foi dito, nós estamos falando sobre escatologia nessas últimas quartas-feiras e aprove a Deus que eu finalizasse. E aprove a Deus que eu também estivesse aqui hoje. Ele aprendeu um pouquinho mais também. E o pastor começou a série, digamos assim, falando um pouco sobre o apanhado, de como era, como seria o tempo cronológico. Não sei se você lembra. Se você não lembra ou não assistiu, convido você a assistir lá. E fala a respeito dos profetas, aquelas coisas que eles não viam a igreja, eles viam o futuro, mas não viam o vale, que era a igreja que estava lá. Que muitas das vezes nós nos assustamos, mas por falta do conhecimento. Como Oséias 4:6 fala, que o povo perece por falta de conhecimento. E às vezes nós perecemos a respeito desse tema por falta de conhecimento. Como ele bem explicou. Às vezes, a marca da besta, será que a marca da besta é a vacina do Covid, amado? Você não vai nem estar aqui quando isso for acontecer. Então, não existe medo, não existe sombra de dúvida. Pelo contrário, é uma manifestação do poder de Deus, o que está para acontecer nos fins dos tempos. E é um motivo de alegria, porque nós vamos estar com Ele. Amém? Depois veio minha nobre esposa, que veio falar sobre a tribulação, sobre as bodas do Cordeiro e sobre o tribunal de Cristo. Todo mundo lembra, o tribunal de Cristo, que nossas obras seriam julgadas, a tribulação, as 7 semanas de Daniel. Caso você não lembre ou você não tenha vindo, você vai lá no YouTube que essa ministração está lá. E o Guilherme foi na quarta-feira passada e ele falou sobre a segunda vinda, o Armagedon e o milênio. Ok? E ele finalizou no milênio, explicando sobre o que iria acontecer no milênio. E hoje eu vou trazer a partir daí para frente. Amém? Eu não sei se vocês lembram, a última coisa que ele falou na quarta-feira foi a respeito de Satanás ter sido preso durante o milênio e ele necessitaria ser solto após esse tempo. Alguém lembra? Pronto. A partir daí é que nós vamos falar nessa noite. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse 22 ao 3. Apocalipse 20, do 2. Deixa eu só abrir aqui. Apocalipse 20, 2. 20.2, né? Não é 22, não. Aqui diz o seguinte: e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Pronto, foi aí que ele explicou. E agora nós vamos ler a partir do 3. Lançou-o no abismo, fechou-os, pôs o selo sobre ele, para que não mais enganaste as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, Satanás, ele será solto por pouco tempo depois do milênio. E veja no versículo 4. Vi também tronos, e neles sentavam aqueles que os quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte ou na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até se completar os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Pula para o 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Você pode estar se perguntando, por que Satanás será solto? Porque ele foi preso e ele precisará ser solto por um determinado tempo. Eu não sei se você percebeu ao longo dessa história toda, desse período todo que se passou, dispensações e o milênio, mas as pessoas que entrarem na tribulação, vão nascer pessoas durante aquele tempo. Sabe? Na época do milênio, vão nascer pessoas durante o milênio. Então, são pessoas que vão desfrutar plenamente da presença de Deus naquela época.
sobre o governo de Cristo, sobre o governo de Deus naquela época. Então, se existem pessoas que não experimentaram outra coisa a não ser aquilo que foi estabelecido, estava estabelecido, Deus seria forçado a fazer com que as pessoas o seguissem. Mas Deus não força ninguém a nada. E isso acontecerá para quê? Para que as pessoas decidam de livre e espontânea vontade seguir a Deus ou não. Dá para entender? Então, o fato de Satanás ser solto é para que as pessoas possam realmente decidir do próprio coração servir a Deus. Porque imagina, quando tem... Viu? Oh, desculpa. É porque da última vez eu falei uma heresia aqui. Entende? Então Satanás, quando ele for solto, vai dar o livre-arbítrio a essas pessoas de escolherem a Cristo ou não. Porque senão seria algo forçado da parte de Deus. Era o reino de Deus, 1000 anos aqui, Deus governando, Jesus governando, os santos aqui, a cidade lá no céu, todo mundo vendo as coisas acontecendo. E as pessoas não terem a oportunidade de escolher ou não. E o mais incrível, no versículo 9, ou no versículo 8, fala o seguinte: e sairá a seduzir as nações que há dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Mais de 1/3 das pessoas naquela época irão seguir a Satanás. É muita gente. Agora imagine, essas pessoas tiveram o vislumbre de viver esses anos, sabe? A palavra fala que os jovens morrerão com 100 anos. Então imagine o esplendor que não seria. Claro que nós já vamos estar num esplendor muito maior, amém? Amém. Nós já vamos estar lá com os santos na cidade, ali por cima, governando junto com Cristo. Mas entenda que essas pessoas experimentarão algo melhor do que o que se passa hoje. Por exemplo, vai ser um tempo de paz, um tempo de harmonia, um tempo onde as coisas celestiais vão ser visíveis, sabe? A presença do Senhor vai estar ali. E as pessoas, por livre e espontânea vontade, ainda assim vão escolher seguir Satanás. Imagine um nível de cegueira. Mas Satanás virá para seduzir as nações. E essas pessoas irão com ele para a peleja contra a teocracia de Deus. Olha que coisa insana. Porque a pessoa vê o poder de Deus, sabe? Esses dias eu estava no trabalho e um colega estava falando a respeito do livro que ele viu, e ele abriu o livro, e quando ele abriu o livro, ele viu que o livro era um livro X. Eu não vou dizer o nome para não. E, segundo ele, quando você abre o livro X, você tem que lê-lo todo, senão vai cair uma maldição sobre a sua vida. E eu já estava pronto para responder, quando um colega do lado começou a responder. Olha, pá, se tens Deus no coração, isso tudo aí não vale de nada. Eu disse, meu Deus, aquilo que eu estou fazendo aqui já está servindo de alguma coisa. As próprias pessoas já estão se convertendo uns aos outros. E eu deixei aquilo acontecendo. Eu disse, não, deixa rolar, vamos ver onde é que vai. Se você tem Deus do coração, isso não pega nada, isso não tem nada a ver, Olha, mais perigoso que esses todos é Deus. Eu disse, estava indo tão bem. Estava indo tão bem, porque assim, para mim era mais fácil explicar a respeito do livro. Agora eu vou ter que explicar que Deus não é perigoso. Eu expliquei a ele, disse, olha, Deus é amor, Ele não é perigoso, Ele é poderoso. E Ele é um Deus poderoso. E aqui é a demonstração do poder de Deus. Amém? Amém? E o que irá acontecer nessa peleja? Siga no capítulo 20, versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra e situaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu. Sitiaram, não é situaram, tá bem? Sitiaram, ou rodaram. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Ou seja, aquele pessoal que foi seduzido por Satanás morreu. Desceu o fogo do céu e os consumiu. E o diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já encontraram
não só a besta, como também os falsos profetas, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O que se faz nesse momento? Existe uma purificação da humanidade. Porque, todas aquelas coisas, todas as mazelas, todas aquelas imundícies e tudo mais, naquele momento, Satanás é jogado no lago do fogo e todas as pessoas que o seguiram morreram, ou seja, só restaram as pessoas que decidiram servir a Deus. Pessoas que se dedicaram a Ele, pessoas que têm no coração, 100%, fazer a vontade de Deus. Só que esse é um princípio para algo maior que está por vir. Ou seja, Satanás foi solto, ele seduziu algumas pessoas, desce o fogo do céu, as pessoas morrem e Satanás é lançado no lago de fogo. Ou seja, sobraram as pessoas que decidiram servir a Deus e decidiram seguir o seu caminho. Só o que é que acontece agora? Tem que haver a purificação da terra. Entenda que já houve aquela purificação das pessoas que seguiram Satanás, mas existe uma purificação que precisa acontecer, que é a purificação da terra, que é lá em Gênesis 3:17. Abra lá em Gênesis, por favor. Amém? Todos aqui? Gênesis 3:17. Amém? Todos abriram? Por causa do erro de Adão, Deus lançou uma maldição sobre a terra. E é necessário que esse último vestígio dessa maldição seja destruído, seja queimado. E nesse versículo vai dizer a maldição que foi. E Adão disse: visto que antecedestes a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordeno não comeres, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Se faz necessário que esse vestígio seja apagado para que o reino de Deus possa vir, para que a Nova Jerusalém possa vir. Mas entre esse fato e o de Satanás ter sido preso, vai acontecer algo chamado trono branco, o grande trono branco. Está acompanhando comigo, né? Milênio, Satanás foi preso, Satanás foi solto. Houve aquela revolta lá, as pessoas morreram, que seguiram a Satanás, Satanás foi para o lago. Entre isso e a destruição da terra, por fogo também, existe o grande trono branco. E o que seria o grande trono branco? Será o julgamento dos ímpios. Amém? O tribunal de Cristo foi para o julgamento das nossas obras, não para a salvação, somente para benefícios, saber o que é que vamos receber, para os galardões. Nesse trono branco vai ser o julgamento dos ímpios. E eu quero ler lá com você. Em Apocalipse 20:11. Volta lá em Apocalipse. Aleluia. Apocalipse 20:11. Já no finalzinho. Aleluia. Só um segundo que a página aqui segurou uma na outra. Meu dedo está sequinho e eu estou com vergonha de lamber o dedo para passar a página. Pronto. Só eu que fiz isso, né? Na vida, né? Tá bem. Desculpa lá também. Apocalipse 20:11. Aqui diz o seguinte:
Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, enquanto se abriam livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achavam escritos nos livros. Deu o mar aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um segundo as tuas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Algo interessante nesse versículo é que Satanás ele foi colocado no lago de fogo, junto com os falsos profetas e a besta. Nesse momento, os ímpios serão julgados para serem lançados também lá, no lugar que foi destinado a Satanás e os seus anjos. Só que existe uma dúvida quando se fala a respeito de ser aberto o livro da vida nesse momento. O livro da vida não está aqui para julgar as pessoas, para dizer o que é que elas têm ou não têm. De fato, os outros livros estão com os nomes das pessoas. O livro da vida aqui é só para retificar e testificar o fato deles estarem nos outros livros e não estarem no livro da vida. Para que seja feita a justiça plena de Deus. É como se fosse um álibi. Você está sendo julgado por algo e você não tem o álibi, que seria o livro da vida. Se seu nome não está lá, olha, acabou. Do grego, Zé Fini. O fato do livro da vida estar aqui é só mesmo para comprovar que as pessoas estavam nos outros livros daquelas obras, estão sendo condenadas e de fato elas não estão escritas no livro da vida. E essas pessoas serão lançadas no lago de fogo, onde Satanás já está. E a morte e o inferno também serão lançados lá. Amém? Isso é o que vai acontecer. Logo em seguida disso, vai acontecer o que eu falei. A terra será destruída por causa do pecado de Adão. A purificação da terra. E aí, o que acontecerá depois desse fato, da terra ser queimada e ser purificada? Haverão novos céus e nova terra. E eu queria que você abrisse lá em 2 Pedro 3:10. Sabe, esse é o ato preparatório que antecede o reino de Deus, a chegada do reino de Deus. Amém? 2 Pedro 3:10. Aleluia. Aqui diz o seguinte, 2 Pedro 3:10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como entrepitoso e estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, diga assim, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém? Esse novo céu e essa nova terra, Jesus falou lá em João 14:3, diz assim: e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ou seja, existe um lugar preparado para nós.
E Jesus disse que iria preparar esse lugar. E Ele estaria conosco nesse lugar. Só que se fez necessário que a terra fosse destruída. E que se fossem criados novos céus e nova terra. Para que sim, a nova Jerusalém possa ser estabelecida. Amém? Quando a igreja foi arrebatada e os santos foram para aquele lugar que passou um milênio ali por cima da terra, não foi? Ficou ali em cima da cidade? Foi sim. Foi. Não ficou? No milênio, tempo. No milênio a morada não ficou em cima da terra? Pronto, ficou. Onde nós estávamos aqui na terra, ok? E a cidade estava sobre a terra. Pronto, é isso que eu quero dizer. A cidade estava sobre a terra. Amém. A cidade estava sobre a terra. E o que acontece? Depois que a terra é destruída e são criados novos céus e nova terra, isso se unifica e é criada a nova Jerusalém, que é o lugar criado por Deus para nós. Sabe, existia uma promessa para Israel que esse lugar iria existir, que Deus prometeu aquele lugar, um lugar de eternidade, um lugar de paz. E esse lugar é a nova Jerusalém, onde nós iremos habitar com Cristo. Sabe, é muito interessante falar sobre esse lugar de ruas, de pedras preciosas, como minha esposa estava lendo aqui o versículo. As ruas são de ouro, de jade, de várias coisas. Mas algo realmente interessante sobre esse lugar é que nós iremos habitar nele com Cristo. Sabe, nós veremos a sua face, nós estaremos com ele, nós teremos total entendimento das coisas. E mais importante que o lugar é a presença de quem vai estar naquele lugar conosco. Eu não sei se você se alegra com isso, mas eu me alegro muito de saber que eu vou estar naquele lugar com Cristo. Porque Ele mesmo falou: vou preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Sabe, se Deus prometeu isso para mim, então, amado, eu me alegro plenamente nisso, porque onde Jesus estiver, eu vou estar lá com Ele. Amém? E eu queria que você abrisse lá em Apocalipse 22, 3. Apocalipse 22, 3. Sabe, amado, quando eu leio sobre essas coisas, quando eu estudo sobre essas coisas, sobre as coisas do fim do tempo, quando eu escuto falar, isso arde dentro do meu coração da responsabilidade que nós temos em vida de pregar esse evangelho. Sabe, isso aqui é um exemplo tremendo do poder de Deus e das coisas que irão acontecer, e da sua justiça, e da sua piedade, do seu amor para conosco, das oportunidades que Ele nos dá. E, amado, nós não devemos perder tempo. Essas coisas vão acontecer e é breve. Sabe, existe um lugar preparado para nós. Mas como até o pastor falou, eu não quero que os meus sofram, eu não quero que pessoas à minha volta sofram, passem por essas coisas. Pelo contrário, eu quero que elas vão comigo para aquele lugar. Sabe, que possa ter uma eternidade de paz, de alegria, e não uma eternidade sofrendo no lago de fogo do enxofre. Amém? E a Nova Jerusalém, eu vou ler para vocês no versículo 22, 3. Diz o seguinte: nunca mais haverá qualquer maldição nela. Eita glória. Estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisarem de luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e a reinarão pelos séculos dos séculos. Amado,
A cidade é fantástica. Mas entenda que a nossa vida lá será uma vida de paz, uma vida de descanso, sabe, uma vida de comunhão com Ele. Lá em Apocalipse 21, 4, diz o seguinte, só volta uma página. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não já existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz, eu que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ele enxugará toda lágrima, amado. Não haverá pranto, nem dor, nem luto. Serão tempos maravilhosos, será uma eternidade maravilhosa, desfrutando da comunhão de Deus. Sabe, em 1 Coríntios 13, abra lá, que eu quero que você veja na palavra. 1 Coríntios 13, 12. Diz o seguinte, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face, agora conheço em partes, então conhecereis como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior desses é o amor. Amado, agora vemos-los obscuramente. Mas entenda que quando chegar aquele dia, quando aquele dia chegar, nós os veremos face a face, como Ele é. Contemplaremos a Tua presença, teremos comunhão com Ele. Sabe, isso é motivo de alegria. Sabe, viveremos uma vida de adoração. Será um tempo fantástico, amado. E eu reforço dizer que nós devemos valorizar a nossa vida aqui e pregar o evangelho a toda criatura, de levar essa palavra ao máximo de pessoas que conseguirmos, de deixarmos de ter vergonha de falar de Deus, de curar os enfermos, porque esses dias virão. E eu não quero ter a responsabilidade de alguém poder ter a salvação da vida dela, e eu não fiz nada. A pessoa precisando de Cristo e eu não falei de Cristo. Isso é muito sério, amado. Sabe, escatologia não é um tema para termos medo, é um tema para termos mais respeito sobre aquilo que fazemos nessa terra. Não é para termos medo daquilo que vai acontecer, mas é para termos respeito daquilo que nós fazemos aqui em vida. Das coisas que nós deixamos de fazer ou não. Porque quando esse dia chegar, eu quero chegar lá naquele dia. Dizer, olha, eu fiz o que eu tinha para fazer. As pessoas que eu poderia alcançar estão aqui comigo. Sem choro, sem dores, sem ranger de dentes. Só festa, alegria, adoração, a vida de santidade no céu com Cristo. Em Apocalipse 21, 27 diz, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e a mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Eu estou escrito no livro da vida do Cordeiro. Você está escrito nesse livro da vida do Cordeiro? Agora, os que não estão escritos ainda no livro do Cordeiro estão lá fora precisando de mim e de você. Estão lá fora esperando uma palavra minha e sua, para que eles possam desfrutar da maravilha que vai ser a eternidade com Cristo. Mas não quero que você fique triste também. Eu acho que é meu jeito assim de falar que fica... Porque eu tomo muito para mim um senso de responsabilidade. Passa um filme na minha cabeça das coisas que eu podia ter feito e eu não fiz.
um temor tão grande de dizer, meu Deus, sabe, deixa eu voltar ali naquele tempo para eu falar de Jesus com aquela pessoa. De eu orar por ela, de eu fazer aquilo, de eu só dizer que Jesus te ama. Porque será um tempo maravilhoso, uma eternidade maravilhosa com Cristo. E eu quero que todos possam desfrutar disso. E eu queria que você abrisse lá em Mateus 28. Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Naquele dia, na Nova Jerusalém, onde nós iremos morar, estaremos face a face com Cristo. Mas essa palavra que ele deixou é que ele estaria conosco em todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus está conosco. Ele está em nós. E isso nos capacita a pregar o Evangelho, de ir a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Fazendo discípulos, levando o Evangelho, fazendo aquilo que ele ordenou fazer. Porque ele mesmo falou lá, que iria preparar um lugar para nós, e nós estaríamos com ele. Amém? Isso não tem preço, amado. Passar uma eternidade com Cristo. Sério, podia ser numa ruazinha de terra batida. Seria maravilhoso. Mas além da presença dele, será um lugar inimaginável. Ruas de ouro, pedras preciosas, muros, coisa grandiosa. E ainda mais com ele. Por isso eu digo para você nessa noite. Valorize aquilo que você tem nas suas mãos. Valorize aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Vai e faça. Vai e faça, porque esse tempo é passageiro. E as pessoas precisam da minha e da sua vida. Para que possam desfrutar de uma eternidade com o Pai. Com Cristo Jesus. Não de uma eternidade de sofrimento. Amém? E eu gostaria de chamar o Ministério de Música. E recomendaria você a ver toda essa série novamente a respeito de escatologia. Hoje nós vimos o porquê Satanás terá que ser solto. A morte das pessoas que o seguiram, ele será lançado no lago de fogo. Depois haverá o grande trono branco, onde as pessoas serão julgadas, os ímpios, e serão jogadas também no lago de fogo. A terra sendo destruída, a criação dos novos céus e nova terra, e a criação da Nova Jerusalém, a junção da Nova Jerusalém, a cidade onde nós iremos habitar. E eu queria que você ficasse de pé nessa noite, e com esse senso de responsabilidade daquilo que você tem que fazer. Você tomasse consciência daquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. E dissesse a você mesmo: Pai, eu vou fazer. Pai, eu vou seguir os teus caminhos, eu vou cumprir aquilo que o Senhor me pediu para fazer nessa terra. Porque o tempo aqui nessa terra é breve, amado. E eu não quero desperdiçar a minha vida com coisas em vãs. E ver as pessoas indo por um caminho errado, e eu sabendo dessa verdade, sabendo das coisas que irão acontecer. E deixá-las irem por esse caminho. Não, amado, que essa consciência venha sobre nós nessa noite. Uma consciência do que temos que fazer, de pregar o Evangelho a toda criatura.
de impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, de levar salvação a essas pessoas.